Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma semana. Desta vez, nós vamos falar sobre textualidade. Vamos estudar os fatores de textualidade e, mais especificamente, a coesão e a coerência, que são fatores de textualidade. Vamos lá. Então, primeiro, qual é o conceito de fatores de textualidade? O que são fatores de textualidade? A gente já trabalhou o conceito de texto. Texto é tudo aquilo que comunica. Mas o que é que permite, o que é que possibilita essa comunicação? O que é que possibilita que um apanhado de frases seja um texto compreensível, seja um texto que a gente possa chamar realmente de comunicação, algo que sirva para as nossas relações sociais, para a nossa comunicação no nosso cotidiano. Os fatores de textualidade são os elementos que vão garantir que um conjunto de frases se transforme em um texto, tá certo? Então, são aqueles fatores que vão permitir que a gente compreenda um texto como sendo texto. Então, quais são esses fatores? Situacionalidade, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, intertextualidade, e aí nós temos a coesão e a coerência, que são, dentre esses fatores, os mais importantes. Vamos olhar aqui. Então, começando por situacionalidade e intencionalidade. A situacionalidade, como o próprio nome já diz, situação, situacional, é uma relação estabelecida entre o texto e o contexto em que ele é produzido. Por exemplo, aqui esse exemplo está muito prático. Então, uma placa de proibir de estacionar faz sentido em uma rua. Ou seja, esse texto ele está adaptado ao contexto em que ele está inserido. Então, a gente não vai ter uma placa de proibir de estacionar dentro do apartamento, que não faz sentido, porque o carro não vai conseguir entrar dentro do apartamento e estacionar. Mas ela faz sentido faz parte do contexto de estar na rua, certo? Então, situacionalidade é a contextualização do uso daquele texto em um determinado lugar. Por exemplo, provas, aulas, testes, exercícios são exemplos de textos que fazem parte do contexto educacional. Orações, ladainhas, enfim, textos especificamente religiosos fazem parte de um contexto religioso. E por aí vai. Então, situacionalidade diz respeito ao texto dentro do seu contexto de uso. Então, a gente não pode usar um texto se ele não fizer parte daquele texto, se ele não fizer parte daquele contexto, certo? Então, a gente usa de acordo com o contexto em que ele cabe. A intencionalidade seria o objetivo do autor ao produzir aquele texto. Então, qual a minha intenção ao falar daquela maneira? Qual a minha intenção ao produzir um texto daquela maneira? Então, um exemplo. Instruções de uso têm a intenção de orientar. Por exemplo, o manual de instrução, ele tem a intenção de orientar a pessoa a aprender a utilizar determinado equipamento, ou aprender a montar um determinado equipamento. Né? Então, todo texto precisa ter uma intenção, precisa ter um objetivo. Se não tiver um objetivo, não tiver uma intenção, a gente não vai entender para que ele serve. Aceitabilidade e informatividade. Aceitabilidade é o outro lado da moeda, digamos assim. Então, é o leitor reconhecer o texto como válido e relevante. Então, se eu me comunico com um determinado público, eu preciso entender que o que eu comunico é interessante para aquele público. Porque se você não se interessar pelo que está sendo comunicado, pelo que está sendo produzido como texto, você não vai prestar atenção, você não vai buscar mais informações, você não vai focar. Então, a aceitabilidade é a relação desse texto, dessa comunicação, com o público-alvo. Então, aqui tem dizendo o leitor reconhece o texto, mas não necessariamente um texto precisa ser só escrito, a gente já trabalhou isso. No caso de um texto escrito, o leitor ele precisa reconhecer o texto como válido e relevante. Mas se a gente vai falando de texto produzido oralmente, então o receptor ele vai precisar também se adaptar. Por exemplo, uma palestra. Você não vai participar de uma palestra se não for sobre um assunto que lhe interessa. Então, essa aceitabilidade é o outro lado
né, da questão, que seria o ouvinte ou o leitor, né, que seria a sua audiência. Aí tem um exemplo aqui: um manual técnico é aceito por quem busca instruções específicas. Então, se eu preciso de uma instrução, por exemplo, se eu vou utilizar determinado medicamento, eu vou pegar a bula para ler a instrução de como usar aquele medicamento. Então, eu aceito que aquele texto é feito para aquilo. Então, é o processo de aceitabilidade. Informatividade é o grau de novidade da informação. Por exemplo, a gente tem uma tendência a querer participar de palestras, novamente a ideia da palestra, de cursos, ou ler um texto, ler um artigo de jornal, um artigo de revista, se for algo novo para a gente, se for algo pelo qual a gente tem interesse. E geralmente esse interesse está muito vinculado à novidade da informação. Então a informação precisa ser algo que eu não conheço, porque eu vou querer aprender com aquilo. Então, o grau de informatividade ou o grau de novidade da informação é algo muito importante dentro do fator de textualidade, assim, de compreensão do texto. Eu preciso ter esse interesse por algo novo para que eu possa ler ou para que eu possa ouvir o que você tem a me dizer. Então, um exemplo são as notícias, elas têm uma alta informatividade. E aí a gente chega na intertextualidade, que também é um fator muito importante, junto com a coesão e a coerência. Dentre os fatores de textualidade, é um dos fatores mais importantes. O que é intertextualidade? É a relação de um texto com um texto que já existe. A gente costuma dizer que todo texto é um intertexto, ou seja, não existe nenhum texto absolutamente novo. Todo texto ele é gerado a partir de textos pré-existentes. Como é que eu explico isso? Então, o discurso que eu crio aqui, né, essa aula que eu produzo aqui para vocês, não fui eu que inventei esses assuntos. Não fui eu que criei esses conceitos. Esses conceitos existem. Então, eu me aproprio desses textos que já existem e reconstruo o meu próprio texto. E a gente faz isso no nosso dia a dia. Então, os nossos costumes, as tradições, as nossas falas, elas são construídas a partir de conceitos que a gente aprende dentro da sociedade desde que a gente é criança. O que a gente faz? A gente reconstrói esse discurso com as nossas palavras, mas as ideias, as palavras, elas já existem. Então, a gente retoma essas palavras, essas ideias, esses conceitos e reconstrói. Então, todo texto é um intertexto, porque a gente sempre constrói um texto com base em um texto que já exista. Agora, esse processo de intertextualidade, ele não é só explícito, ou seja, não é assim, quando eu menciono uma fonte, por exemplo, segundo o provérbio popular, segundo o ditado popular, cão que ladra não morde. Eu estou mencionando a fonte do meu texto, então é uma intertextualidade explícita. Ou quando eu vou lá produzir um trabalho acadêmico e eu digo, segundo o autor tal, aí coloco lá o ano e a página, eu estou fazendo uma referência explícita ao autor. Então, isso se chama intertextualidade explícita, quando eu menciono o autor, quando eu dou o nome aos bois, digamos assim. E a intertextualidade implícita é quando eu reproduzo o discurso de alguém. Por exemplo, essa aula é um exemplo de intertextualidade implícita, porque eu estou reproduzindo os conceitos do que é intertextualidade, mas eu não estou mencionando a fonte. Então, ela é implícita porque eu sei que se trata de um texto que já existe, eu estou reformulando esse texto com base também na minha autoria, mas é algo que já existe. Então, é implícito porque eu não menciono o autor. A maior parte desses textos, essa intertextualidade implícita, a maior parte desses textos que a gente produz com intertextualidade implícita, a gente nem resgata mais o original. Então, a gente não sabe nem mais de onde é que veio, de onde é que vieram essas ideias. Né? A gente vai reproduzindo, porque são conceitos com os quais a gente convive desde criança. E aí a gente não menciona a fonte. Então, ela é implícita quando a gente não menciona a fonte. Aí, vamos ver aqui um exemplo. Ele dá um exemplo de uma paródia. Uma paródia usa elementos de outro texto conhecido. A paródia, ela não precisa mencionar o texto ao qual ela está se referindo, porque a partir dos elementos que aparecem na paródia, você consegue resgatar
o texto original, certo? Esse seria um exemplo, né? Então, a paródia utiliza de elementos de cunho mais humorístico, não é? De graça, para poder reconstruir aquele texto. Caso vocês tenham mais dúvidas em relação à intertextualidade, a gente pode se aprofundar mais. Eu vou colocar um material só sobre intertextualidade para que vocês possam ler sobre intertextualidade aqui. Eu não vou me aprofundar tanto aqui na explicação sobre intertextualidade, porque senão vai ficar uma aula muito longa, porque a gente vai falar de coesão e coerência, que é um assunto mais denso ainda. Mas eu vou deixar um material sobre intertextualidade lá em material complementar, certo? Lembrando que material complementar é um material apenas para estudo. Mesmo que dentro desse material tenha alguma atividade, não é para me entregar, tá certo? Porque é material complementar, é para estudar. Certo? As atividades elas só estarão lá na seção de atividades. Então, depois eu coloco um material ali sobre intertextualidade para que vocês possam compreender melhor. E aí a gente vai para a coesão textual. Como é que a gente entende o que é coesão textual? Então, a definição, o conceito é esse aqui. Coesão é a conexão entre as partes do texto por meio de elementos linguísticos. Eu vou dar um exemplo ilustrativo aqui, bem fácil para que vocês possam entender. Imaginem uma parede em construção. Então, uma parede ela é composta pelo quê? Por tijolos. Então, a coesão textual seria essa organização, tijolo por tijolo, para que a gente possa construir a parede. Então, a coesão são os elementos conectados entre si para formar um todo. No caso, os tijolos formam uma parede. Em relação ao texto, a coesão diz respeito à conexão das palavras, à conexão das frases para que aquilo se torne um texto, tá certo? E como eu estabeleço essa conexão? Existem vários processos que permitem que a gente estabeleça essa conexão, que a gente chama de coesão textual. Quais são os tipos? Referencial, sequencial, substitutiva, elíptica e conjunções. Alguns autores trabalham outras nomenclaturas, outras categorizações. Para essa aula, eu vou trabalhar com essas categorizações, tá certo? E aí eu vou explicar mais adiante, eu vou explicar um pouco de cada uma delas, tá certo? Mas aqui, só para vocês terem um exemplo do que é uma coesão. João comprou um carro. Ele está muito feliz. Eu tenho duas frases. Para que essas duas frases elas estejam interrelacionadas, eu preciso de um elemento de coesão que conecte as duas frases. Nesse caso, qual é o elemento de coesão que vai reconectar a segunda frase à primeira? É o pronome pessoal ele. Por quê? Porque ele vai retomar o nome João. Então, a utilização da coesão é também para que a gente evite repetir tantas palavras no texto. A gente pode ir substituindo as palavras para que a gente também não as repita, como esse caso aí. Porque eu poderia ter dito, João comprou um carro, João está muito feliz, mas ficaria repetitivo. Então, eu utilizo um mecanismo de coesão, que é a substituição de um nome próprio por um pronome próprio, por um pronome pessoal, com o intuito de conectar essas partes e dar mais fluidez ao meu texto. A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver os tipos de coesão e se aprofundar mais nisso, tá certo? Vamos partir para a coerência textual. Mas anteriormente eu falei para vocês que o processo de coesão seria, pensem numa parede e pensem nos tijolos como esse processo de colocar o tijolo um do lado do outro, um em cima do outro, para formar uma parede, seria o processo de coesão. E a parede pronta seria a coerência. Por quê? O que é coerência? Coerência é tudo aquilo que faz sentido. Então, se eu tenho um texto muito bem construído, um texto que faz sentido para mim, ele vai ser um texto coerente. Então, a coerência é a lógica e o sentido global do texto. Então, se todas as palavras elas estão bem organizadas no texto, estão bem conectadas, as frases estão bem conectadas, os períodos estão bem conectados, eu vou ter um texto coerente. A mesma coisa a parede. Se todos os meus tijolos estiverem bem conectados, estiverem bem fixos, eu vou ter uma parede coerente, certo? Vou beber água. Isso. Aqui a definição. Coerência é a lógica e o sentido global do texto e depende do conhecimento do mundo e da
consistência das ideias. Então, a coerência ela diz respeito também ao processo de coesão entre as partes do texto, mas a gente vai ver mais adiante que, por exemplo, os textos mais subjetivos, como os poemas, as letras de música, às vezes eles brincam com as palavras, então eles não são objetivos, né? Então tem uma carga de subjetividade muito grande. Então o processo de interpretação desses textos não depende só dos aspectos coesivos, depende também de um conhecimento de mundo de vocês, de uma consistência de ideias que vocês têm sobre os assuntos, né? Sobre a relação que vocês estabelecem com a vivência que vocês têm, tá certo? Então, às vezes um texto que parece ser coerente, incoerente, que não parece ser coeso na estrutura, ele pode sim ser coerente. Né? As letras de músicas, às vezes, a gente não entende nada do que elas querem dizer, mas elas trazem para a gente uma sensação diferente para cada um. Né? Então, você pode gostar de uma música mesmo que ela não pareça ser tão organizada, tão coesa. Mas o autor que criou aquilo ali, ele tem um porquê de colocar aquelas palavras daquela maneira, tá certo? Então, aí um exemplo. Então, coerência, vocês já entenderam que é aquilo que faz sentido. Né? Então, quando o texto está bem organizado, quando eu consigo compreender o texto, ele vai ser coerente para mim. Mas e quando o texto é incoerente? Quando as ideias não se conectam logicamente. Por exemplo, Pedro está com febre, por isso foi à praia. Se ele está com febre, então, teoricamente, ele teria que estar em casa e não ir para a praia, né? Então, é meio que uma incoerência. Se ele está doente, ele não vai à praia. Então, essa é uma frase que não se conecta. A primeira frase não se conecta à segunda. Consequentemente, dá uma ideia incoerente. E aí, aqui a gente estabelece o contraste entre coesão e coerência. Deixa eu só beber água. Meu copo é da cor do pano de fundo, né? Do plano de fundo. Nem aparece, tá vendo? Estou me sentindo no estúdio de gravação. Vamos lá. O que é a coesão? Então, recapitulando. Coesão é a relação formal entre as frases. Por exemplo, pronomes que substituem nomes, né? Como a gente viu. Conectivos são os elementos que estabelecem a conexão entre as partes do texto, etc. Coerência é a relação lógica e semântica entre as ideias, ou seja, é o sentido geral. É tudo aquilo que faz sentido para a gente. Então, um texto pode ser coeso, ou seja, utilizar elementos de coesão, mas ser incoerente. E pode ser coerente e utilizar poucos elementos de coesão. O que isso quer dizer? Eu posso conhecer vários elementos de coesão e utilizá-los de maneira inadequada. Então, a utilização inadequada desses elementos de coesão vai tornar o texto incoerente. E eu posso ter um texto com poucos elementos de coesão, como eu já citei para vocês, uma letra de uma música, um poema, que ele pode não utilizar tantos elementos de coesão, mas ele ser coerente, porque ele estabelece uma relação de sentido a partir de um conhecimento de mundo, de uma percepção mais emocional da gente em relação ao que o texto quer dizer. Aí, exemplo prático de coesão e coerência. Então, um texto coeso e coerente. Maria acordou cedo, ela retomando Maria, tomou café e saiu para o trabalho. A gente tem aqui alguns elementos, só para eu explicar para vocês, alguns elementos de coesão. Né? Então, primeiro, Maria acordou cedo, é uma frase. A segunda frase, para que o texto ele progrida, para que o texto ele possa ter sentido, né? Que você possa ler todo o texto e compreender, a segunda oração ela precisa retomar de alguma maneira a ideia da primeira. Então, tanto em relação à estrutura, também em relação ao sentido. Né? Então, Maria acordou cedo. Ela, Maria, tomou café. Então, você já estabelece a relação de sentido. Acordou cedo, a pessoa já vai tomar café. E aí eu tenho mais um elemento de coesão. E que é a conjunção aditiva. Tomou o café cedo, que a gente tem duas ações aí. Ela tomou café e saiu para o trabalho. Então, o I vai conectar essas duas orações aí. Ela tomou café e saiu para o trabalho. São duas orações que se complementam? Sim, porque geralmente a gente toma café antes de sair para trabalhar, tá certo? Então, é uma relação coesa, os elementos de coesão estão adequados e ela é coerente porque faz sentido a conexão entre eles.
Aí aqui embaixo a gente tem um texto coeso, mas incoerente. Então, ou seja, a pessoa utilizou elementos de coesão, mas não utilizou esses elementos de maneira correta. Então, aqui, Maria acordou cedo, ponto. Ela, certo. Ela tá ok, tomando Maria. Mas aí diz, tomou café e o i correto, o uso do, do, da conjunção aditiva aí para conectar orações. Mas veja a segunda oração, foi dormir. Faz sentido? Não faz. Porque a pessoa acorda cedo, toma café e vai dormir. Você vai dormir à noite. Né? Aí não é. Eu não estou falando de voltou para a cama para dormir. Não é? Porque se fosse o caso, ela poderia. Aí teria que ficar explícito aí. Maria acordou cedo, tomou café e voltou para a cama. Estaria coerente, mas não é o caso. Aí está dizendo, Maria acordou cedo, tomou café e foi dormir. Aí não faz sentido, né? Porque toma café para quando a gente acorda de manhã. Então aí é um texto coeso que utilizou elementos de coesão, mas não utilizou de maneira adequada. Então eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo aqui colocar o outro exemplo, que seria um texto. Deixa eu ver se consigo aumentar. Acho que eu consigo aqui. Texto coeso, mas incoerente. Maria acordou cedo. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu botar a mãozinha, né? Que aí eu. Maria. Desculpa os riscos aqui, é porque eu ainda estou aprendendo a usar o quadro. Maria acordou cedo, ela tomou café e foi. Esse foi o que a gente viu, né? Ah, tá cortado aqui. Depois eu mostro para vocês esse outro exemplo de texto coerente, mas pouco coeso. Um texto coerente, pouco coeso, seria um exemplo de um texto literário, tá certo? Eu vou dar um exemplo e aí vocês pesquisam de um texto que é totalmente coerente, porém ele não tem elementos de coesão. Ele praticamente não traz elementos de coesão. São frases, frase, ponto, frase, ponto, frase, ponto. Então é um texto chamado Circuito Fechado. É um poema em que ele retrata, ele é composto por várias palavras, na verdade. Palavra, ponto, palavra, ponto. Então ele constrói a rotina cotidiana do cidadão a partir do uso de palavras. Então, eu não tenho ele memorizado, mas aí eu vou explicar para vocês mais ou menos como é. Então, ele coloca o texto faz assim, cama, cama, travesseiro, lençol, chinelo, banho, escova de dente, toalha, roupa de trabalho, café da manhã, maleta, carro, trânsito, empresa, entendeu? Ele vai utilizando várias palavras que vão construindo o cotidiano daquela pessoa. Então, por mais que não existam elementos de coesão nessas frases, todas elas não são nem frases, na verdade, né? São palavras, é um conjunto de substantivos, é um texto só de substantivos. Esses substantivos eles trazem a ideia do cotidiano do cidadão. Então, é um texto que não tem coesão, não tem elementos de coesão, mas tem coerência, porque aquelas palavras, vocês sabem que as palavras lexicais, que são os substantivos, adjetivos, advérbios, são palavras que a gente consegue construir uma imagem na nossa mente. E palavras gramaticais são aquelas que a gente não constrói imagem, por exemplo, uma conjunção, assim, a gente não consegue construir uma imagem do que é uma conjunção. Mas se eu digo assim um substantivo, mesa, cadeira, automaticamente a gente cria imagem. Então, quando o texto vai colocando somente substantivos, a gente vai construindo imagens na nossa mente, consequentemente a gente vai construindo um enredo. E aí, mesmo não tendo coesão, é um texto coerente porque a gente constrói esse enredo na nossa mente, tá certo? Isso é típico dos textos literários. Por exemplo, uma notícia não poderia ser assim, porque uma notícia é um texto objetivo. Então, a notícia ela não pode ter essa literariedade. Ela não pode ser subjetiva, ela precisa ser objetiva. Então, não cabem textos objetivos. Isso só cabe em textos subjetivos. Poemas, canções, né? Enfim, entenderam, né? Vamos passar para a próxima. Agora eu tenho que diminuir.
Tipos de coesão textual. Pronto. Agora a gente vai conhecer quais são os tipos de coesão textual. Pronto. Quais são os tipos de coesão textual? Como novamente eu digo a vocês, se vocês forem estudar outros autores, assim, autores diferentes, aí pode ser que vocês encontrem outras nomenclaturas para explicar o que é a coesão textual, mas geralmente são as mesmas, às vezes muda somente, assim, o conceito é o mesmo, mas muda a nomenclatura. Mas aí eu optei por utilizar essa aqui porque acho que faz mais sentido para vocês. Então, coesão referencial, sequencial, substitutiva, elíptica e coesão por conjunções. Vamos conhecer cada uma delas. Coesão referencial. Foi aquele primeiro exemplo que a gente viu. Referencial é aquela que retoma ou antecipa elementos do texto utilizando pronomes ou expressões que sejam equivalentes àquele termo. Então, por exemplo, Ana chegou cedo. Ela estava animada para o evento. Então, eu uso ela como elemento de coesão referencial para me referir a Ana, para não ter que repetir o nome Ana. Mas eu só posso utilizar ela, só posso utilizar o pronome pessoal ela? Não. Eu posso utilizar um substantivo. Eu posso dizer assim, a mulher estava animada para o evento, porque eu estou me referindo a Ana. A jovem estava animada para o evento. Entendeu? Eu posso utilizar um elemento que não seja necessariamente um pronome, é uma expressão que pode substituir Ana, tá certo? Então, é referencial porque ela faz referência ao termo anterior. Fazendo essa referência, eu estou automaticamente estabelecendo uma relação, uma conexão entre essas orações. Coesão sequencial. A coesão sequencial ela é essencial para que haja essa progressão de ideias. Um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, quando você vai construindo seus argumentos, defendendo a sua ideia, precisa existir uma progressão de ideias, porque ele é composto por várias ideias. É um texto que é composto por várias ideias. Então, consequentemente, a gente utiliza esses conectores que dão ideia de tempo, de lógica, de espaço. Aí, exemplo, primeiro lavou a louça, depois arrumou a casa. Então, o depois vai indicar uma sequência após o primeiro. Então, na primeira oração eu tenho o primeiro, na segunda oração eu tenho o depois, estabelecendo a conexão com a oração inicial, certo? Então, é um elemento que estabelece uma conexão com a oração anterior. Então, é sequencial porque diz respeito à sequência de ideias. Aqui, a coesão substitutiva, ela também serve... ela tem uma relação parecida com a referencial, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de palavra para fazer essa substituição. Então, você evita repetições substituindo termos por outros equivalentes. No caso ali, no caso aqui da frase, comprei um caderno. O material é de ótima qualidade. Então, nesse caso aqui, ao contrário da referencial, que, por exemplo, eu substituo um termo bastante equivalente. Então, substantivo feminino, substantivo próprio feminino, né? Eu posso substituir por um substantivo comum feminino. Por exemplo, o nome da mulher é Ana, não é? Posso substituir por mulher, certo? Ou posso substituir por um pronome pessoal feminino, ela. Aqui, nesse caso, eu posso substituir por um termo equivalente. Geralmente, esse termo ele pode ser um termo mais geral, e não necessariamente ele diz respeito a uma coisa, ele não necessariamente ele substitui sendo masculino ou feminino, vai depender da ideia que ele quer trazer para o texto. Então, aqui nesse caso aqui, substitui caderno por material, né? Porque material pode ser utilizado para várias coisas, não necessariamente para caderno. Entenderam essa relação? Então, é um termo de sentido mais geral. Eu posso utilizar material para caderno, mas posso utilizar também para lápis, posso utilizar para, sei lá, material de trabalho que não seja necessariamente escolar, né?
Então, assim, é um termo mais amplo, certo? Enquanto que o referencial ele é mais específico, mais relacionado ali com aquele termo, tem uma conexão direta com aquele termo usado inicialmente. Aqui são palavras de termos mais gerais. Então, nesse caso, o material substitui o caderno. Tem um exemplo muito interessante. Por exemplo, o termo assento. Assento é um termo genérico, digamos assim, um termo geral, que eu posso utilizar para substituir cadeira, banco, puff, poltrona, até mesmo sofá. Então, observe, eu tenho um termo genérico assento e eu posso utilizar para substituir vários desses termos, inclusive termos femininos, né? Por exemplo, a cadeira é um assento, entendeu? Então, essa relação estabelecida pelo elemento substitutivo não necessariamente precisa ser do mesmo gênero, como é o referencial, certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar esse material, vou deixar o material para vocês lerem também, e aí vocês se aprofundam. Coesão elíptica é quando a gente opta por não substituir o termo. Por quê? Porque mesmo se eu não utilizar o termo, eu vou manter o entendimento em relação à frase. Então, é a omissão de elementos já mencionados que podem ser subentendidos pelo contexto. Por exemplo, João gosta de futebol, Maria de vôlei. Então, o verbo gostar ele foi omitido porque automaticamente eu compreendo que eu estou me referindo ao verbo gostar. Então, pode dizer assim, João gosta de futebol, Maria, vírgula, de vôlei. Então, essa vírgula vem substituindo o verbo gostar, tá certo? Isso é elipse. E a coesão por conjunções é a utilização de conjunções, né, para ligar orações e ideias. Então, as conjunções são aqueles termos que a gente precisa memorizar, né? São termos que eles significam, eles têm várias intenções, pode ser de causa, de consequência, de conformidade, né, de justificativa, de explicação. Existem inúmeras conjunções e elas são divididas ali e é importante que a gente estude para que a gente conheça, porque, por exemplo, numa prova de redação, a gente, quanto mais elementos de conexão a gente utilizar, quanto mais conjunções a gente puder diversificar ali no nosso texto, melhor, mostra que a gente tem mais conhecimento. Por exemplo, aqui, estava cansada, mas continuou estudando. Esse mais é uma conjunção adversativa que dá a ideia de oposição entre as frases. Então, eu estava cansada. Então, o que é que eu penso? A pessoa cansada vai descansar. Não, em vez de descansar, ela continua estudando. Então, a gente tem uma oposição de ideias aí. Então, mais ele vem para estabelecer essa oposição entre as ideias. É isso aí, pessoal. Então, eu vou deixar um material para que vocês possam estudar mais sobre, principalmente sobre coesão e coerência. Como eu disse para vocês, é um conteúdo mais amplo. E aí vocês tiram as dúvidas. Talvez nesse material tem essas formas de coesão elas estejam com outros termos, mas vocês vão entender a função, né, da coesão, que é essa. Independente do nome que você der, a função da coesão é estabelecer uma conexão entre as partes do texto. Então, aí a gente diz que é um estabelecimento de coesão, de conexão entre frases, entre períodos, entre frases, entre orações, entre períodos, para que a gente possa formar um texto coerente, tá certo? Desculpem a tosse, é que eu estou há um tempinho já tratando um refluxo estomacal, aí eu fico com a garganta falhando assim, tá certo? Nada como uns goles de água para melhorar. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entram em contato comigo, certo? Podem mandar mensagem, participem das tutorias. E antes de fazer as atividades, leiam bem, tentem entender o que a atividade está explicando, certo? Para que vocês não possam cometer erros. Ok? Qualquer coisa, estou por aqui. Até a próxima.